Salve, salve, meus amigos aqui da Rádio Mega Brasil, do Café Cultural, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez aqui, a gente abre nossas câmeras, nossos microfones para bater um papo, para falar sobre cultura, falar sobre arte, falar sobre coisas boas. E hoje vai ser um papo, tenho certeza, muito gostoso. Fernanda, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, muito legal. Quero conhecer bastante sobre você, sobre a tua história, sobre o livro. Mas vamos lá, não quero começar diferente do que eu sempre faço nos programas. Eu quero saber, quem que é Fernanda Oliveira por Fernanda Oliveira? Obrigada, Sérgio. Muito obrigada mesmo por esse espaço, pelo seu convite, pelo carinho. Estou bem feliz de estar aqui participando. E Fernanda Oliveira, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa que gosta de escrever. Uma pessoa que escreve. Eu comecei a vida profissional na fonoaudiologia, então há muitos anos, mais de 20 anos, eu trabalho com linguagem, mas inicialmente era desse ponto de vista da reabilitação, né? Tá. E foi na arte-terapia onde eu fui buscar, a princípio, uma ferramenta para trabalhar com os pacientes na clínica, né? Eu fui em busca de mais uma forma de abordar o trabalho com pessoas que gaguejam. A princípio, o meu foco era esse, né? E na arte-terapia eu me lembrei o quanto eu gostava de escrever. E a gente, no curso, é muito incentivada a usar todas as linguagens, né? Experimentar as materialidades. E foi muito natural, assim, me lembrar e trazer essa coisa da escrita, né, à tona. O primeiro texto, né, que foi ser publicado mais tarde, a princípio nasceu de um trabalho dentro do curso de arte-terapia. Isso. E foi sem nenhuma intenção assim de publicação ou compartilhamento. A princípio era só um interno mesmo. Eu fiz as ilustrações e fui incentivada pelas colegas e por uma das professoras, né, que me acolheu lá, a buscar que outras pessoas pudessem conhecer o meu trabalho, né? E assim nasceu o primeiro livro. Hoje a gente já conta com 9 títulos. Ô, louco, menina, gostou da coisa mesmo. Não é? E eu gosto de dizer que se a vida permitir, eu não faço mais o caminho de volta. Tomara. São 5 livros infantis, 3 de poemas e um livro técnico que fala sobre gagueira infantil. Todos eles são publicados pela Hanoi Editora. Muito legal isso. Isso. E aí, Fala, desculpa. Imagina. Conhecendo o pessoal da Hanoi, né? Especialmente a Auriel e a Thaís Boulanger, eu comecei também a fazer um trabalho mais com a Thaís, né, que a gente chama o projeto chama-se Morada das Palavras, que é um trabalho que tem como objetivo, né, um projeto que tem como objetivo ajudar outras pessoas, né, ou apontar, ou compartilhar de mãos dadas com outras pessoas que também desejam fazer esse contato com a escrita, mas não do ponto de vista da ferramenta escrita, né? Mas como essa possibilidade, né, de autoconhecimento, esse lugar de encontrar a própria voz, né, dando mais importância a essa voz interna que muitas vezes a gente vai calando, né? Nossa, em busca de atender outras expectativas e, enfim, expectativas externas, né? E o trabalho... Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Esse teu trabalho como fonoaudióloga, obviamente a gente sabe que é um trabalho terapêutico, que é um trabalho que tem um foco muito importante, mas ele não é um trabalho que você coloca assim, só pessoas que têm problemas de fala devem fazer um trabalho com fonoaudióloga. Muito pelo contrário, eu acho que funciona como uma terapia, eu acho que como um aperfeiçoamento da sua própria qualidade de vida, né? Sim, há muitas pessoas que trabalham no sentido de procurar aperfeiçoar, né, dentro da oratória, desenvolverem habilidades outras para a comunicação também, não necessariamente a partir de um transtorno, né? Mas como nessa possibilidade de aprimoramento das habilidades. Tá. E, na verdade, isso, Fernanda, ele é uma coisa que acho que faz bem para a pessoa, né?
Eu acho que assim, a pessoa saber articular direito. Eu sei que metade das. Eu, como bom italiano, sei que de vez em quando eu atropelo as palavras, até aí tudo bem, já me acostumei com isso. Mas eu acho que para a qualidade de vida, tem pessoas que se incomodam muito com isso. Então, na verdade, vai como uma terapia, a pessoa se sente melhor, se comunicando melhor, se relacionando melhor com o mundo, né? Isso. E aí você colocou um ponto que é muito importante, né? O quanto que pesa para aquele indivíduo, né? E na escrita eu acho que tem essa questão também, né? Às vezes a gente coloca muito peso, né? Muita importância no olhar do outro, né? E o que a gente quer trabalhar, o que a gente sugere, né, e convida as pessoas é olhar tanto para a comunicação oral quanto para a escrita como essa possibilidade de relacionamento com a nossa própria voz, né, para encontrar o que a gente entende que é mais importante, para se empoderar nesse sentido. E aí, o que é o empoderamento? A gente se empodera à medida que se conhece mais, né? À medida que eu me conheço e reconheço fragilidades, potências, dificuldades, virtudes, eu posso alimentar aquilo que já funciona bem e trabalhar com aquilo que ainda não funciona tão bem. Se eu não me conheço, eu fico estagnada, você concorda? É uma janela que está embaçada, né? Ou com uma cortina fechada. Então, o que a gente entende? Que a escrita é também a arte de maneira geral, mas a gente está trabalhando com a escrita como uma ferramenta de descobrir-se, né? Uma ferramenta que nos auxilia nesse trabalho de revelar o que às vezes está escondido, está esquecido, está adormecido. E à medida que a gente se conhece mais, a gente se empodera, né? A gente consegue dizer o que gosta e o que não gosta, a gente consegue dizer o que pode e o que não pode, estabelecer limites que sejam mais coerentes com as nossas necessidades, os nossos desejos. E aí acho que é interessante falar, Sérgio, que muita gente acaba confundindo essa fala, né, com uma fala egoísta, né, de que eu preciso estar em primeiro lugar e eu vou pensar em mim primeiro, depois no Mas outro. Tem mesmo, isso é uma verdade, gente, inquestionável isso. Não é? Porque a gente é muito incentivado a fazer o contrário, né? Colocar a expectativa do outro acima daquilo que é importante para a gente. E aí, se a gente não se respeita, não se valoriza, não se cuida, né? E aí, cuidado do corpo e da mente, a gente não vai ser capaz de valorizar e cuidar da maneira certa, né? De maneira equilibrada, que todos possam ficar bem, aqueles que convivem com a gente, né? Então, é isso. É um trabalho que eu sou suspeita para falar, porque eu Não, e é muito bonito. E é muito bonito, é super necessário, muito bonito e necessário. Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me lembrou, há algum tempo, eu fui fazer uma seleção de estagiários, né, numa empresa que eu trabalhava. Como jornalista, eu falei, bem, não tem muito o que fazer, vou pedir para que essas pessoas, esses alunos do curso de jornalismo, façam um texto para mim. Não tem muita coisa que eu possa ali entrevistar, aquela coisa da empatia, tudo. Mas eu vou pedir que eles escrevam. Vieram textos excelentes. E que, assim, eu falei, puxa vida, não estou conseguindo ainda separar alguns bons candidatos só pela empatia ou só pelo texto. Daí me veio um insight. Eu vou pedir para que esses candidatos leiam os próprios textos, leiam em voz alta o que eles escreveram. Menina, eu quase tive que fazer uma nova seleção. Tinha pessoas ótimas, com textos maravilhosos, textos extremamente bem escritos, tanto técnicos como literários. Você pode falar o que você quiser. Quando eu pedi para ler em voz alta, as pessoas não sabiam. Esses jovens não conseguiam ler em voz alta o próprio texto. Eu fiquei chocado. Eu literalmente falava, meu Deus do céu, sabe aquela coisa? O texto estava escrito bonitinho, gramatical, a pontuação, tudo certinho. A pessoa não sabia ler. Eu falava, meu Deus do céu, se eu mandar esses jovens para um trabalho, para um psicólogo, para um terapeuta, para um fonoaudiólogo, não sei qual era o problema deles. Não conseguia ler. Isso me chocou na época. E você falando
da pessoa conseguir se expressar, da pessoa conseguir falar, da pessoa conseguir se mostrar para o mundo. Eu me lembrei desses jovens. Jovens ótimos, em faculdades ótimas, e que não conseguem ler. O que está acontecendo com essa moçada de hoje em dia, Fernanda? É difícil dizer o que aconteceu com essas pessoas, né? Mas a gente pode inferir assim. É uma exposição, né, Sérgio? A gente se revela quando a gente está ali falando uma coisa que a gente escreveu. E esse medo da avaliação, esse medo da observação do outro, né, atravessa a gente de muitas maneiras, e para algumas pessoas é paralisante mesmo. Então, a gente fala, né, dentro do Morada das Palavras sobre isso. Tem texto que já morre antes de nascer. Porque, por aí mesmo. Né, porque a pessoa não acredita que é capaz de fazer. Ela tem mais preocupação com o que as pessoas vão pensar, né, com o que as pessoas vão dizer, do que com esse relacionamento com o próprio texto, né? Nossa. E tem aquela pessoa que consegue colocar no papel, se relaciona bem com o registro, mas tem muita dificuldade com o compartilhamento. E aí a gente vai para uma fase além, né? Uma coisa é você fazer a leitura, outra coisa sou eu fazer a leitura do meu próprio texto. Então, assim, eu acho que para algumas pessoas pode ser um desafio nesse sentido da exposição e da preocupação com a avaliação, né? O que as pessoas vão dizer, né? O que as pessoas vão falar. Mas, assim, eu estou aqui fazendo... Eu não consigo entender. Você sabe que eu não consigo produzir um texto se eu mesmo não gostar de ler esse texto? Nossa, eu tenho que ler, e às vezes até ler em voz alta para ver se está ok. Sei, foi uma maneira, né? Sei lá, uma maneira que eu descobri de aprimorar a minha comunicação, não sei. Mas não é fácil para todas as pessoas. Acho que para algumas pessoas fica aí na casa do desafio mesmo. Cada uma, menina, olha, cada louco com a sua mania, né? Mas me conta um pouco mais da oficina de escrita. Eu quero saber um pouco mais dessa oficina, antes de entrar no livro, antes de entrar no evento, eu quero conhecer um pouco mais desse teu trabalho de oficina. É possível, eu acho que ensinar a escrever, você pode desenvolver, mas você tem casos onde a pessoa fala assim, não, eu não consigo, e de repente saiu do teu curso louca para escrever livro? Que legal, me conta essa história. Então, acho importante a gente pensar o seguinte, o nosso objetivo até não é a questão da publicação. A gente gosta de dizer que a publicação é uma decisão também, mas ela não é uma obrigação, né? Porque a gente entende que a escrita, ela cumpre um papel antes mesmo de ser registro, que é esse papel organizador, esse papel revelador de si mesmo, um papel que é transformador para a pessoa que se permite caminhar nessa jornada, né? Então, o nosso convite é, não negligenciando a gramática ou os estilos literários, mas não diminuindo a importância que essas condições têm, mas focar para esse papel que é revelador do si mesmo, né? Então, o que a gente quer? A gente quer desenvolver uma escrita que é sem julgamento. Primeiro, do próprio julgamento, que costuma ser o mais cruel, né? Há muitas pessoas que chegam para a gente com esse sentimento que eu gosto de escrever, eu sempre escrevi, mas é como se a escrita estivesse numa prateleira lá alta demais, é para os outros, não é para mim. E a nossa fala é no sentido de dizer assim, escrever não é para qualquer um, tá? Mas é para todo mundo. Que linda frase, que fantástico. E é isso, é para quem se dispõe a esse relacionamento, né? Que é um relacionamento muitas vezes duro. Você falou assim, eu gosto de ler o texto que eu escrevi, né? E eu preciso gostar de ler o que eu escrevi. E às vezes a gente não gosta, né? Às vezes a gente não gosta, porque o texto não está dizendo aquilo que eu gostaria, porque o texto caminha para um lugar e o texto mostra para onde ele quer ir, né? Caminha para um lugar que para mim é difícil, que é duro, que é doloroso. E aí não necessariamente ele está ruim, hein? Vamos dizer, não necessariamente o texto está ruim, mas não era aquilo que eu queria. Aí você fica naquela dualidade. O que eu faço? Amasso o papel e jogo fora, deixo ele de canto, aí... Maravilhoso, é isso.
né? Porque todos eles cumprem alguma função. Então, a gente faz essa sugestão também. Não joga fora, não. Em algum momento, ele vai se encaixar aí nesse grande quebra-cabeça que nós somos, né? Todas as pecinhas fazem parte. E aquilo que eu não gosto tanto, que é meu também, mas que é desafiador, ou que eu preferia já não ser mais, ou já não ter mais, também faz parte. E aí, se eu não conheço, eu não consigo modificar, né? Verdade. E esse exercício, e é um exercício que eu nem acho que é tão fácil, tá, Sérgio? Isso de escrever sem julgamento, né? De permitir que as palavras se mostrem para onde elas precisam ir, sem que a gente queira conduzir, né? Dizendo assim com muito, muito critério, com muito controle sobre o que vai ser, né? É um exercício de autoconhecimento, de descoberta também. E eu vou te falar que eu falo assim, do lugar de alguém que tem tido a vida transformada pela escrita, né? Isso não é só um dos trabalhos que eu faço, isso é o que eu vivo no dia a dia. É escrever e saber que o texto me mostra alguma coisa que eu preciso ver, né? Que está em mim. Porque quando a gente escreve um livro, né, um romance, por exemplo, todos aqueles personagens moram dentro da gente também. Quando a gente escreve um poema, cada versinho daquele fala de um cantinho da gente também. E isso é muito, muito sério, assim, né? A gente... Eu escrevo também livros infantis, né? 5 das nossas publicações são livros infantis. E eu gosto de dizer que são livros para crianças de 0 a 100 anos. Legal. Porque todos aqueles bichinhos contam alguma história que é minha também, né? E às vezes a gente consegue absorver com mais facilidade, né? Se está num colorido, se está ali com uma apresentação que é mais amigável, para falar de coisa que é muito séria, de coisa que é muito importante, mesmo para os jovens, mesmo para os adultos, né? Coisas que são, às vezes, desafiadoras para a gente e que podem ser apresentadas de uma maneira mais tranquila através de um texto infantil, por exemplo. Sem dúvida. Ou seja, eu fico pensando, antigamente, quando eu não gostava de algum texto, quando alguma coisa, era só amassar o papel e jogar de lado. Mas ele não estava jogado fora, ele só estava jogado num cantinho amassado. Hoje em dia, tudo no computador, essa tecla Dell, entendeu? Às vezes a gente não consegue recuperar mais. Então, cuidado, pessoal. Quando vocês forem deletar alguma coisa, salva e deixa numa caixinha. Deixa numa pastinha no canto do computador. Um dia, quem sabe, pode ser aproveitado. Mas o que eu recuperei de papel amassado, Fernanda... tá uma droga. E jogava fora. Depois ia lá, desamassava o papel, lia de novo. Sabe como é que eu faço? Desculpa. Eu tenho um arquivo no computador que se chama gaveta. Olha só. Então, o que começou e não vingou, tipo, não vai para frente agora, eu guardo ali na gaveta. De vez em quando eu vou lá na gaveta, dou uma olhada, recupero alguma coisa, mas não jogo nada fora. E uma coisa que a gente defende no curso também é ter um bloco, pode ser um bloco de notas no celular, pode ser no computador. Eu sou aquela que gosta de papel, então eu tenho uma porção de cadernos de broto. O que são os cadernos de broto? É um lugar que precisa estar à mão para que eu anote ali palavras interessantes, expressões importantes, uma ideia que surgiu, para que ela não se perca. E aí, por que eu broto? Porque eu planto a palavra ali para cultivar depois, para não perder. Essa é uma dica de ouro. Sem dúvida, maravilhoso. Nossa, show de bola, olha, maravilhoso. Mas o programa está indo, e a gente não falou do Rebento ainda. Eu quero falar um pouco do Rebento. Conta pra gente, qual é a ideia do Rebento? Ele é um livro de poesias, né, de versos. Conta um pouquinho, fala um pouquinho do Rebento para nós. Sim. O Rebento é um dos livros de poema, né? O primeiro chama-se Pupa. E são poemas de temas diversos, como eu falei, né? E talvez me repetindo um pouquinho, que contam um pouco do meu processo. Contam um pouco do meu processo, né? Das observações que eu faço da vida, dos meus processos internos. E é muito interessante como é que a gente se identifica nas histórias de vida das outras pessoas, né? Então, assim, escrever poemas foi, a princípio, um desafio muito prazeroso
E eu comecei, como eu disse, né, eu gosto de escrever desde sempre, tinha parado de fazer isso, nem sei porquê, e fui relembrada pelo curso de arte-terapia que isso era uma coisa importante para mim. Que legal. Na pandemia, eu comecei a escrever com um pouco mais de frequência, né? Por conta daquele contexto que todo mundo conhece. E eu fui buscar um curso de poesia falada, que é da Casa Poema, né? Que na ocasião estava sendo dirigido pela Elisa Lucinda, mas é normalmente ela e Giovana Pires, né? E lá eu fui completamente arrebatada, Sérgio, por aquele universo dos poemas e dos poetas, a sensação de pertencimento era uma coisa assim. Que legal, menina. Indescritível. E falar poemas, né, de outros autores e depois esse exercício de falar os meus próprios textos é um prazer assim muito grande. Também um convite que eu faço às pessoas: experimentem, se lancem, né, se exponham também. Às vezes a exposição pode ser só na frente do espelho, né, mas a arte toca o coração. É assim que começa, são assim que muitas histórias de sucesso começam. E aí, vou mostrar para você a capinha dele, o Rebento, publicação da Hanoi Editora também, e é uma coletânea de poemas autorais, né, em que eu faço aqui uma série de reflexões a respeito do meu processo. Eu posso ler um texto para você? O programa é teu, seria uma honra. Então, eu vou ler esse aqui, que eu acho que fala um pouco do que a gente estava conversando, Vizinhança, por Fernando Oliveira, Vizinhança. Mora o medo na porta mais bem guardada do caminho do segredo. Mascarado pelo julgamento, vive o medo alimentado pelos vinhos da vaidade. Mora o risco na porta mais bem farpada do caminho da vontade. Alado pela expectativa, embriagado pela ansiedade, vive e morre todos os dias em escolhas de humanidade. Moro eu na porta do autoencontro no caminho da coragem, vizinha do medo e do risco que agitam a minha passagem. De um lado, um vizinho e um grito. E o que as pessoas vão dizer? Do outro lado, o vizinho insiste. E se não gostarem de você? Pausa e silêncio para aquietar o coração e ouvir a intuição, e ela me diz que não é cedo. Quando fecho a porta da casa e escrevo com amor, sou maior do que o risco, silencio o medo. E foi essa aula de Fernando Oliveira para nós. Que lindo, menina! Que show, que show, que show. Sabe uma coisa que passou muito para mim, Fernanda? Você gosta muito disso, né? Eu gosto muito. Na entrevista inteira, tá muito patente, tá muito latente isso, esse teu amor, esse teu gosto por isso. Mas você lendo, então, aí escancara. Que bom, fico feliz de te ouvir, porque é uma coisa que realmente me dá muito prazer em fazer, sabe? Tem um outro texto que eu falo sobre isso, né? Poucas coisas me dão mais prazer do que falar um poema bonito. Então, tenho lá no meu cantinho dos livros uma prateleira que é só dedicada aos poetas e às poetas, porque... Pode pôr o seu livro lá também, viu? Pode pôr o seu livro lá, dedicado aos grandes poetas e às grandes poetisas. Pode pôr o seu livro lá. Obrigada, obrigada. Por que Rebento, Fernanda? Por que o nome Rebento? Então, na minha cabeça tem uma historinha, né? A pupa é aquele casulo, né? Então, o bichinho vai para dentro do casulo para fazer a transformação. É o nome do primeiro livro. Tá. E era exatamente assim que eu me sentia, sabe? Voltada para dentro e me transformando ali a partir desse exercício da escrita e a partir desse exercício, né, do relacionamento com os textos. E o Rebento, ele nasceu no momento que eu já me sentia nascendo, né? Então, a designer, que é Elaine Ladeira, maravilhosa, uma querida, ela pensou nessa ideia, né? Nós pensamos juntas. Ele tem um brotinho aqui. Tá. E Rebento tem essa conotação também, né? Do nascimento. Então, era como eu estava me sentindo nesse momento. A gente está já trabalhando no terceiro livro de poemas. Vai se chamar coisa nova por aí. Prumo. E aí, dentro de mim, tem uma coisa, né? De
estava dentro, voltada para dentro, depois um sentimento assim de início, né, de rompimento, nascimento, e o prumo já tem para mim, né, uma ideia assim de um equilíbrio, né, de encontrando um lugar. E aí isso não quer dizer assim, encontrando um lugar onde? Nas livrarias, não. É encontrando um lugar dentro da minha história, sabe? Fazendo muito sentido essas coisas que a gente tem produzido e que eu fico super feliz assim de poder compartilhar, porque assim como a gente se identifica, né, com o trabalho dos autores que a gente gosta, né, das pessoas que a gente conhece, às vezes só pelo nome, né, tem muitas coisas que a gente tem para compartilhar com o mundo também, né? E isso é para todo mundo. Às vezes a gente não sabe, mas é verdade. E se permitir compartilhar, né? Eu acho que de vez em quando, mas ninguém vai se interessar por essa história, que nenhum dos vizinhos desse poema que você lê. Ninguém vai gostar, ninguém vai se interessar. Gente, você se interessou? Você se interessou em contar? Conte. É isso. Tenha certeza que alguém vai ouvir. Se você falar para uma pessoa e essa uma pessoa e fizer diferença para a vida dela, sabe? Se você gostar, que nem a gente começou nessa conversa, se você gostar, se fizer sentido para você, e se uma pessoa gostar, valeu. É isso. Valeu, sabe? A gente não tem obrigação nenhuma de agradar o mundo, mas tenha certeza, você vai agradar. É por aí mesmo. Nossa, show de bola. Fernanda, conta pra gente. Bem, ou seja, quer dizer que logo você está de volta aqui no Café Cultural com um novo livro, é isso? Opa! Posso reservar a data já? Podemos, vamos reservar. Que maravilha, vamos reservar. A gente vai falar com o pessoal da LC, você vai estar de volta com certeza, minha. Conta pra mim uma coisa, onde que as pessoas encontram o Rebento e as tuas outras obras? Então, os livros estão todos disponíveis no site da Amazon. Tinha que ser. Eu vou pedir patrocínio para a Amazon qualquer dia. Todo programa de livro fala da Amazon. Oh, meu Deus do céu. Mas eles fazem por merecer também. Vai, vamos ser sinceros. Eles têm nos ajudado nessa distribuição. E também no site da nossa editora, né? Que é a Hanoi Editora. A gente está também no Instagram, né? É isso que eu ia te perguntar. Onde que a pessoa acha Fernando Oliveira? Fernando Oliveira. No Instagram, o perfil chama-se @fernandooliveira.escreve. Que legal, que legal. E quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho como fonoaudióloga, da oficina, como que faz também para entrar em contato contigo? Além, obviamente, desse Instagram também, que apesar de ser como autora, não custa nada de vez em quando ter umas voltinhas. Mas o teu trabalho como fonoaudióloga, como que é? A gente responde ali pelo direct também, né? Eu posso deixar o telefone de contato? Por sua conta e risco. O pessoal vai ficar te ligando. Claro que pode. É o DDD 21 999 35 17 43. E o Morada das Palavras tem um perfil no Instagram também, que é morada.das.palavras. Aí estamos lá, eu e Thaís Boulanger, que é minha grande amiga, minha grande parceira nesse projeto também. Que legal, que legal. E eu achei importante as pessoas conhecerem esse trabalho, entendeu? Eu gosto muito de quando os autores que estão aqui no Café Cultural desenvolvem algum tipo de trabalho, principalmente trabalho terapêutico, trabalho de ajuda das pessoas. Eu acho muito legal a gente dar esse apoio, que precisa. Mostrar que a escrita é importante, sem dúvida alguma, mas tem também um lado profissional, as pessoas, sabe, conseguem mesclar. Você pode ser autora, poetisa, e tem o teu lado, sabe, de fonoaudióloga, que é muito importante unir as pessoas. Fora que tem tudo a ver com as pessoas conseguirem se expressar. Eu acho que nós estamos num período onde as pessoas têm muita dificuldade de se expressar, de colocar suas ideias, muito por medo de julgamentos, né? Mas o que vão pensar se eu me colocar? Vão pensar que você tem uma opinião. Vão pensar que você pensa. Vão pensar que você se coloca, que é a melhor coisa do mundo. Ninguém vai concordar com todo mundo. Você concorda e discorda, isso é detalhe. Mas se expresse. Eu acho importante as pessoas se expressarem. É isso. Maravilha. E a gente dar lugar para falar disso é importante, né, Sérgio? Em tempos de redes sociais, onde as pessoas se escondem tanto, né? Ao mesmo tempo que se expõem, se escondem verdadeiramente. E aí esse exercício que a gente está sugerindo e convidando, né, de olhar para dentro
né, de se encontrar e de se fortalecer com as próprias potências, né? Eu acho bem importante. Muito importante e muito bonito, é isso aí. Fernandinha, quero te agradecer demais. Muito, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua obra. E, filha, daqui a pouco você está de volta no Café Cultural, você vai voltar várias vezes aqui, tenho plena certeza, para a gente bater papo. Foi um grande prazer, muito obrigada. Eu que te agradeço. E a você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu muito obrigado. A gente volta logo, logo, com bate-papo, tenho certeza. Tão gostoso como foi esse com a Fernanda. Tchau, Fernandinha, até mais, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.